Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui na Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder espiritual o pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5. Jesus é Deus. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Jesus é Deus. Nesta lição tão preciosa que estaremos abordando sobre este tema acerca da divindade de Jesus, pois a Escritura mostra, pelo menos em 3 aspectos, que Jesus é Deus. No aspecto dos atributos, ele é Deus, porque vai mostrar que ele é onisciente, onipotente, onipresente, eterno, infinito, perfeito, santo, justo. Acerca das suas obras, então a criação, o poder, os milagres, ele operava. E também acerca de seus títulos. Jesus é chamado de Senhor, título que é dado a Deus Pai. Jesus é chamado de Salvador, é chamado de Soberano. Então, os títulos que indicam divindades estão ligados diretamente à pessoa de Jesus. Ele é chamado de Logos, de Palavra de Deus, e tudo isso nos mostra os aspectos da divindade de Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, está escrito: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. É a Escritura que nos mostra de forma direta, clara e precisa que Jesus é o Deus verdadeiro. Não temos dúvidas acerca disso. Veja que é o bastante atentarmos para esse texto, para esta afirmação tão sublime, que já percebemos a grandeza desta afirmação. Nós estamos estudando uma série de lições de temas importantes acerca da pessoa de Deus e do seu Filho Jesus, do Espírito Santo. Já passamos sobre o tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A lição 2, somos cristãos. Lição 3, a encarnação do Verbo. Lição 4, Deus é triuno. Uma aula sobre a Trindade. Todas estas aulas estão gravadas, estão neste canal. Você pode assistir quando quiser no canal da igreja. E a lição de número 5, Jesus é Deus, que é o nosso grande tema de hoje. Os objetivos desta lição são 3, porque ela tem 3 capítulos, e o primeiro será demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. No capítulo 2, vamos ver explicar a heresia do arianismo. E lição 3, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Então, são temas importantes que estaremos abordando nesta lição e vamos aprender muito acerca deste tema. Jesus é Deus. Aqui nós vamos apresentar 4 escolas que defendiam, e muitas delas estão vivas até hoje, aspectos diferentes, concepções diferentes sobre a pessoa de Cristo. Então, heresias sobre Cristo. Primeiro, o ebionismo. O ebionismo é uma doutrina que surgiu de um grupo de judeus que criam que Jesus era o Messias, mas que não era divino. Veja que
você tem a letra H, que é humano, e a letra D, que é divino. Logo, o ebionismo negou a natureza divina de Jesus. Surgiu o docetismo, que é o movimento gnóstico que dizia que Jesus tinha apenas uma aparência humana. Então, negou a natureza humana, afirmou a divina, mas negou a humana. É outra heresia, que a Escritura tanto vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E foi visto, foi apalpado. O arianismo, que é um dos temas que vai ganhar força na lição de hoje, ele negou a natureza divina de Jesus e fez uma afirmação em cima da natureza humana. Veja que cada heresia tem a sua tendência. Já o nestorianismo, seguidores de Nestório, ele negou a união das naturezas. Ele não aceitava que houvesse uma união entre a natureza humana e divina. Eram duas naturezas distintas, ou seja, duas pessoas do mesmo corpo. Coisa estranha, né? Mas as heresias sempre são estranhas. O nosso textuário nos diz: no princípio era o Verbo. Essa palavra em arque, em hologos, em grego, no princípio era o Verbo, ele nos mostra que o Verbo é pré-existente. Princípio aí significa que é o princípio da criação, porque isso é a repetição de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. No entanto, quando ele fala do verbo, ele usou o verbo ser no passado, pretérito, era. Ou seja, antes do princípio ele já existia, ele já estava lá. É isso que o texto está dizendo. Então, no princípio era o verbo. O verbo não começa no princípio, ele já era no princípio. Logo, a expressão grega em arque, em hologos, coloca princípio, a palavra era, o verbo ser, era como um pretérito passado linear e durativo, ou seja, que ele se destina para trás sem tempo, sem limites. O que significa que Jesus é pré-existente. A segunda parte do versículo diz: e o Verbo estava com Deus. Essa expressão em grego é em arque prostonteon. Esse hologos em prostonteon, o logos, a palavra, que é traduzido por verbo, em, dentro, pros, em direção a, tonteon. Tom é o artigo acusativo de teon é Deus, o objeto direto. Ou seja, e o verbo estava com Deus, frente a frente com Deus, face a face. Ele é distinto do Pai, logo ele não é apenas pré-existente, ele é co-eterno, ele existe ao lado do Pai. Veja que a pessoa distinta estava com Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele continua e diz: e o Verbo era Deus. Aí, a afirmação kaiteos em hologos, que o Logos é Deus, ele é divino, ou seja, ele é da essência de Deus. O que o Logos é, Deus é, e o que Deus é, o Logos também é. É isso que Pedro, aliás, João está nos dizendo nesse texto aqui tão precioso. A verdade prática nos diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Veja que aqui está expresso os três aspectos da divindade de Jesus, é o texto, três testemunhos. A afirmação clara e direta que ele é Deus, a revelação no seu ministério e as manifestações de seus atributos. Tudo isso testificam que ele é Deus. A nossa introdução nos diz: o apóstolo João,
como judeu monoteísta, tanto João quanto Paulo, que eram judeus, foi instruído na sinagoga. A sinagoga era judaica. Não está apresentando um novo Deus. Se eles eram judeus, foram instruídos na sinagoga, aprenderam sobre o monoteísmo desde nascença, desde o nascimento, como é que eles poderiam falar que Jesus é Deus, falando de outro Deus, já que eles eram monoteístas? Eles compreendiam perfeitamente que Jesus era Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados, ou seja, é o mesmo Deus de todos os patriarcas, de todos os reis e sacerdotes da história judaica. O apóstolo Paulo não admitia em hipótese alguma outra divindade, senão e somente só o Deus Javé de Israel. Nós podemos ver que Paulo vai dizer assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, veja como o apóstolo Paulo diz, versículos 5 e 6, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós os cristãos, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Ou seja, ainda que haja para muitas pessoas muitos deuses, muitos senhores, para nós só existe um Deus e um Senhor. Somente. Então, não há brechas para politeísmo, triteísmo no ensino bíblico. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus, e nós vamos ver isso agora. O Evangelho de João afirma, e o Verbo era Deus, aqui a afirmação da deidade, da divindade, da essência, da substância. O versículo é muito claro. Quando Jesus ressuscitou, que apresentou-se aos seus discípulos, ressurreto e glorificado, que disseram a Tomé que Cristo havia ressuscitado, ele disse que não creria, a menos que ele apalpasse e tocasse nele. Jesus se apresentou e a resposta foi essa. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Para um judeu monoteísta, chamar um homem de Deus era uma blasfêmia. Tinha que ter convicção, certeza do que estava dizendo. Então, havia um reconhecimento profundo dos judeus, dos discípulos, acerca da divindade de Jesus, que foi declarada através, manifesta e testemunhada através do ministério terreno de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Embora sendo Deus, sendo achado na forma de Deus, em morfer tuteu, que morfe quer dizer a forma que não muda, forma invariável, morfologia, o estudo das palavras, né? Morfe em grego. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Embora sendo Deus, ele esvaziou-se e assumiu a forma humana e não exigiu o reconhecimento que ele era Deus, coisa que ele devesse se apegar. Não fez essa exigência. Ou seja, Jesus fez o caminho contrário de Adão. Adão desejou ser Deus quando a serpente disse, sereis semelhantes a Deus. Ele desejou comer para ser semelhante a Deus. Jesus, sendo Deus, não usurpou nem insistiu sobre esse reconhecimento que ele era Deus. Letra D.
Colossenses 2:2. Que eles sejam encorajados, disse Paulo, entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Ou seja, numa igreja que está sendo atacada pelo gnosticismo, que não defende a plenitude da divindade de Cristo, Paulo diz que o segredo, o mistério de Deus é o próprio Cristo. Ele é o mistério de Deus, é o conhecimento de Deus. Letra E. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:11. Veja que a afirmação é que ele é o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não é outra pessoa, é o mesmo grande Deus e Salvador, é Jesus Cristo. Letra F. A vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. 2 Pedro 1:1. Ou seja, o nosso Deus e Salvador é Jesus Cristo, o Salvador dos salvos. Todos compartilham dessa mesma fé. Letra G. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então a gente vê que nos ensinos do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro e do apóstolo João, você tem texto aí de Paulo, de Pedro e de João. Jesus é Deus. Essa consciência estava com os apóstolos. Tentar contrariar isso aqui ou reduzir o Filho de Deus é um ataque à ortodoxia cristã. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele falou no capítulo 9, versículo 5, e deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, Paulo afirma que Jesus é Deus. Seus atributos absolutos. Quando Jesus navegava com os discípulos no barco, houve uma surpresa. Porque os primeiros sinais que Jesus manifestou andando com seus discípulos foi coisa que os profetas faziam. Eles estavam enxergando um profeta ali. Mas no momento em que Jesus se ergueu no barco e ordenou para o vento se calar, para o vento se aquietar e o mar se calar, ordenou para a natureza um poder sobrenatural, e coisa que os profetas não faziam. Eles olharam uns para os outros e disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Ele ultrapassou os limites de humano ali. A identidade divina foi revelada naquele momento. Então, os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. É aquilo que se atribui à divindade, que se identifica, que é intrínseco à natureza de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis, ou seja, atributos absolutos incomunicáveis que Deus não comunica com ninguém, porque é particularidade dele. São os atributos de onipotência, ou seja, deter todo o poder, eternidade, onisciência e onipresença. Esses atributos são particularidades de Deus, são atributos incomunicáveis. Mas veja o que a Bíblia diz acerca de Jesus. Se esses atributos são particulares de Deus, ninguém pode tê-los, desfrutar deles, a não ser o próprio Deus. Então o texto diz:
A onipotência, que significa ter todo o poder, ser todo poderoso, ela é declarada acerca de Jesus que ele é onipotente, todo poderoso. Isso está escrito em Mateus, capítulo 28, no último capítulo do Evangelho de Mateus. Você pode ler comigo agora, 28. Porque esse texto, ele diz assim, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda, não uma parte, mas toda. E Efésios, capítulo 1, versículo 21, que Paulo fala da plenitude dos tempos, do trabalho que Jesus realizou na cruz, e ele faz a seguinte afirmação, do apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 21. Acima, eu vou ler o 20 e o 21, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, não existe poder que Jesus não esteja acima dele. É isso que Paulo está nos dizendo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz que o Senhor Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Logo, ele é onipotente. Eternidade, que é um atributo que revela a sua infinitude. O livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus é o Pai da eternidade. Ele não é apenas eterno, ele é o Pai da eternidade. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nós podemos ver outra referência aqui acerca da eternidade de Jesus. Quando o texto sagrado diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Logo, ele é eterno. Hebreus 13:8 de Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não diz Jesus Cristo foi, ele diz Jesus Cristo é, um verbo é presente do indicativo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é sempre presente, ele é sempre eterno. Onipresença, a capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo, é o poder de estar em todos os lugares. E a Bíblia nos mostra no Evangelho de Mateus, capítulo 18 e 20, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome. Veja como o texto é lindo, porque ele não diz assim: eu estarei presente. Não. Ele diz assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, ele não estará como se ele não está agora e vai estar no futuro. Não, ele está sempre. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O verbo afirma que ele é onipresente. E Mateus 28 e 20, que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onisciência, todo conhecimento.
É notório que ter todo o conhecimento é a capacidade de saber de tudo. Então, Mateus 17, 27 diz assim: Mas agora, para que não os escandalizemos, vai ao mar, disse Jesus a Pedro, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará uma estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. A Bíblia não diz que Pedro foi, pescou, abriu o peixe e encontrou a moeda de estátua. Ela está dizendo que Jesus avisou que ele iria ao mar, lançar o anzol, o primeiro peixe que ele fisgar, podia abrir a boca, que ele ia achar uma moeda estátua e ele pagasse o imposto, porque ela valia 4 dracmas. Ou seja, 2 didracmas. Uma dracma é uma moeda, didracmas são 2 moedas. E 2 didracmas é uma estátua. Então Jesus disse: vai e pega a estátua e paga por mim e por ti. Ou seja, ele sabia que existia um peixe e que uma moeda que estava dentro do mar, no meio do cardume de milhares de peixes. Só um ser onisciente pode dar uma ordem dessa antecipadamente. Quando a gente abre o Evangelho de João, a gente vê logo no capítulo 1, versículo 47, 48, que Jesus disse assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há engano. Perguntou-lhe Nael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Veja o poder da onisciência. Depois Jesus vai para a festa de Jerusalém, da Páscoa, que juntava no mínimo 35 mil pessoas. E aquela multidão lá presente, judeus do mundo todo visitando Jerusalém no templo. O texto sagrado diz assim, 24 e 25 do capítulo 2 de João. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, o texto está dizendo que Jesus conhecia a todos e não precisava que alguém viesse dizer, essa pessoa é assim ou assim. Ele conhecia a todos por dentro e por fora. Isto é onisciência. No capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 17, está escrito: Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, Jesus sabia tudo sobre a mulher, sobre a sua vida íntima, porque ele é onisciente. João 16 e 30. Olha a resposta de Pedro para Jesus, 16 e 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Pedro está afirmando que Jesus sabe todas as coisas, ele deu evidências claras. E no capítulo 21, o Cristo ressurreto aparece para Pedro, conversa com ele, e no capítulo 21, versículo 17, ele diz: Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Veja que Pedro está consciente que Jesus sabe
todas as coisas. A heresia que nega a divindade de Jesus. O arianismo. O ebionismo, os ebionitas negavam a divindade do Messias. Essa doutrina se espalhou, eram judeus que se converteram, creram que Jesus era o Messias, mas não acreditavam na divindade de Jesus. Porque eles acreditavam que o monoteísmo estava sendo comprometido se dissesse que Jesus era Deus. Então, eles passaram a negar a divindade de Jesus. O monarquianismo dinâmico, chamado de adocionismo, que dizia que Jesus foi adotado por Deus como filho e foi dotado de poder. Por isso que monos é um só, arque governo, um só governante. Agora, dinâmico, que recebeu o poder, o dínamos de Deus, o poder de Deus. Ou seja, o Cristo era uma pessoa que foi revestida do poder para operar em nome de Deus. Era o filho adotado de Deus, era o mais importante da humanidade, mas não era Deus. Essa doutrina foi defendida por Paulo de Samosata e alguns heresiarcas da época, mas foi combatido pelo cristianismo na era patrística. O arianismo, que é a doutrina que vem do bispo, não era bispo, Ário era o presbítero de Alexandria, a cidade do Egito, e ele passou a defender essa doutrina em 318. Ele estudou na escola de Antioquia da Síria com Luciano, que era um herege também que defendia essa doutrina ariana que Jesus não era Deus, mas era o Filho de Deus e que ele teria sido criado. E ele trouxe essa doutrina porque na escola de Antioquia surgiu homens como Paulo de Samosata lá na região e havia um tal de Eusébio de Nicomédia, que era seu amigo, que também defendia a mesma heresia. A doutrina de Ário deu origem ao Concílio de Nicéia em 325, na cidade de Nicéia, por conta de que Ário ele era presbítero e não era bispo ainda, mas queria chegar à posição de bispo. E havia um bispo na cidade de Alexandria, que era um grande orador, um grande expoente das escrituras, que era Alexandre de Alexandria. O nome dele era Alexandre e era da cidade de Alexandria, o bispo. E Ário começou a ensinar a doutrina que Jesus não era Deus, enquanto Alexandre defendia a divindade de Jesus. O companheiro de Alexandre se chamava Orígenes, que é justamente o grande defensor da doutrina da Trindade no Concílio de Nicéia em 325. Orígenes. E Ário defendia que houve um tempo em que o verbo não existia. Ele passou a defender essa doutrina porque Ário rejeitava a eternidade do verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que ele fosse eterno com o Pai, insistindo na tese de que o verbo foi criado como primeira criatura de Deus. É interessante porque quando Ário começou a escrever seus textos, então Alexandre de Alexandria promoveu logo de imediato o sínodo da igreja em Alexandria e ali condenou os ensinos de Ário, do presbítero Ário. E como ele foi deposto do cargo de presbítero, ele correu e se apoiou no seu amigo Eusébio de Nicomédia. E na cidade do seu exílio, ele começou a escrever cartas para todos os lados defendendo a sua doutrina. Porque ele dizia que se Jesus fosse Deus, ao humanizar-se, encarnar, então houve uma mudança em Deus, porque Deus é imutável. Isso compromete a
imutabilidade de Deus. Houve uma mudança de Deus para o homem. Então, Jesus era o quê? Ele era o Verbo que foi criado por Deus, se tornou filho de Deus. Com essa mesma expressão que ele se tornou filho de Deus, Alexandre de Alexandria o refutou e levou esse tema para que Orígenes usasse contra os ensinos diários no Concílio de Nicéia em 325. Porque se houve um tempo que Jesus não existiu, logo Deus também não era pai. Então houve uma mudança em Deus, que não era pai, se tornou pai. Veja que essa própria doutrina ela é contraditória. Ele mostrou essa contradição acerca das heresias do bispo Ário. Suas explicações. Ário e seus seguidores pensavam as escrituras, eu buscando como quem pinça os textos aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Segundo essa visão mariana, eles começaram a pegar textos como Provérbios 8:22, que diz: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Veja, a tradução da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, deu origem a essa palavra criou. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, que é uma referência à sabedoria que vai auxiliar Deus na construção como seu arquiteto. Pegava o texto de Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, a ideia de primogênito é o primeiro criado, protótocos. E ele pegava esse texto para dar ênfase acerca da criação de Jesus. Pegou o texto de João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Com isso, ignoravam todos os pensamentos bíblicos que defendem a eternidade e a deidade de Cristo, como o Evangelho de João, capítulo 1, de 1-3. E a afirmação clássica de Ário é que houve tempo em que o Filho não existia. E é essa frase que deu origem à refutação. Porque se Deus se tornou pai e Deus não era pai, logo houve uma mudança em Deus. Ele passou a viver uma nova dimensão. E isso se torna contraditório com a doutrina da imutabilidade de Deus. Como solucionar o problema desses textos apresentados pelos arianos? A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta, a versão grega, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canar. E canar significa obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bara, que está em Gênesis 1:1. Logo, aqui não está bara, aqui está canar. Ou seja, o Senhor me possuiu, o Senhor me adquiriu, mas não necessariamente criou de trazer à existência. Logo, essa doutrina vai de encontro à própria palavra hebraica caná. Já o texto de Colossenses 1:15, que tem a palavra protótocos, em que Jesus é apresentado como primogênito da criação, não significa que ele é o primeiro ser criado, como querem alguns, pois essa palavra protótocos, ou primogênito, indica exaltação, ter proeminência, está em primeiro lugar. Por exemplo, no primeiro livro das Crônicas, nós temos um texto que deixa claro isso aqui para nós. Primeiro livro das Crônicas. Você pode acompanhar, pois o texto vai dizer assim, capítulo de número 5, versículo 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, que era Ruben,
pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Ou seja, Rúben perdeu o direito de primogenitura. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Ou seja, José não é o primeiro filho, mas foi quem ganhou o direito de primogenitura. E Rúben perdeu o direito de primogenitura. Nós podemos ver no Salmo 89, versículo 20 e o 27, que Deus chama o pai de Jesus, não um pai biológico, mas o pai da realeza, que é Davi, no Salmo 89, de primogênito. Veja, Salmo 89, versículo 20, vai dizer assim: Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Agora o versículo 27. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Ou seja, Deus deu a primogenitura a Davi sobre seus irmãos. Era o mais novo, se tornou o mais importante, o mais elevado. Assim, Jesus pode ser chamado de primogênito sobre aquele que está exaltado sobre a sua criação, está em proeminência, está em primeiro lugar. E não pode ser contestado uma coisa dessa. De igual modo, João 17,3, que Jesus disse que a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e conhecer a Deus é conhecer a Cristo, visto que o Pai e o Filho estão em profunda harmonia. Veja só, no próprio Evangelho de João, fica claro que esse conhecimento é relativo ao Pai e ao Filho. João, capítulo 10, versículo 30, quando Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Agora, no capítulo 14, versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, existe uma perfeita harmonia entre o Pai e o Filho. Quem conhece o Filho conhece o Pai. Quem conhece o Pai conhece o Filho. Implicações do arianismo na atualidade. Que nós temos uma questão muito séria: a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, no passado, há um movimento no presente religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de Tradução do Novo Mundo, em que não há ninguém que assine como responsável por essa tradução, somente a organização de forma genérica, e evita, porque existe uma manipulação nessa tradução. Veja alguns exemplos de suas falsificações. Aqui eu tenho um texto extraído da Tradução do Novo Mundo, essa tradução. A palavra estava no princípio com Deus e era um Deus. Esse um, no texto grego, não existe. Veja aqui no texto ao lado.
Aqui tem em arqueirólogos, cairólogos em prostoteon. Caíteos em rologos, que existe aqui um artigo definido para o sujeito, que é a forma nominativa, e Deus que aparece na forma acusativa, tonteon, tem um artigo do acusativo, mas não existe esse artigo indefinido, somente artigos definidos. Mas a tradução do Novo Mundo adicionou um Deus e colocou Deus com D minúsculo para rebaixar o logos, o verbo, a uma categoria inferior a Deus. Simplesmente para justificar a sua doutrina, eles manipularam as escrituras e mutilaram o próprio texto. No texto de Tito 2:13 está escrito, eu vou ler na tradução do Novo Mundo agora. Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, esse e do nosso Deus, vírgula, Salvador Jesus Cristo, separa Deus de Jesus Cristo. Quando o texto grego está afirmando que o nosso Deus, o grande Deus, é o próprio Jesus Cristo, porque não existe essa preposição do. Aqui tem prosdecomenoi, que é aguardando te Macária, a bem-aventurada Eupida esperança, cai epifaneia, manifestação, dedóxia da glória, tu megalu teu, do grande Deus, megalu de mega, grande, teu, cai sóteros e Salvador nosso, rimon, sóteros rimon, Cristo Iesu, Cristo Jesus, o grande Deus e Salvador nosso, Cristo Iesu, está aqui. Então não tem esse e do nosso Salvador Jesus Cristo. Veja só. Tem o do em relação a de Cristo Jesus, o grande Deus e Salvador, que é o próprio Cristo Jesus. Aqui na segunda carta de Pedro 1:1, a tradução do Novo Mundo diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que adquiriram uma fé tão preciosa como a nossa, por meio da justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Então adicionou a preposição do, da justiça do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, o texto grego não tem essa preposição do e foi adicionada para poder separar Deus de Jesus Cristo, para que Jesus não seja Deus. Simão Petrus dulos kai, apóstolos Iesu Cristo. Simão Pedro, servo ou escravo e apóstolo de Jesus Cristo, tois isótimo e sótimo, aos que igualmente a nós rimim lacosim pistem, tem a mesma fé preciosa, rem de caiocine, em justiça do Deus nosso e Salvador Jesus Cristo, Iesu Cristo. Mais uma vez, a tradução do Novo Mundo interpola as Escrituras. Os movimentos orientais. Os panteístas monistas, panteístas são aqueles que defendem que Deus é tudo e tudo é Deus. E monista
é de uma única natureza ou substância, ou seja, Deus é da substância da criação e a criação é da substância de Deus e o ser humano também. Então, não existe trindade aqui, porque Deus é tudo e tudo é Deus, e são da mesma substância. Então, panteísmo monista. E entre esses movimentos que surgem, eles estabelecem doutrinas que contrariam os princípios da doutrina tradicional conservadora. Por exemplo, o movimento Hare Krishna, o movimento da consciência de Krishna, que é uma seita do hinduísmo, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual, um guru, e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Ou seja, consegue associar Jesus a Krishna, mas não consegue ver ele como Deus. Outros grupos, como o islamismo e religiões reencarnacionistas. O islamismo. No islamismo, Jesus não é filho de Deus, conforme a Sura 4, versículos 170, que está aqui, ó. Acreditai, pois, em Deus e em seus mensageiros, e não digais trindades, abstendo-vos disso, é melhor para vós. Deus é um, Deus único, glorificado seja. Teria um filho? Como? A ele pertence tudo que está nos céus e tudo que está na terra. Basta-vos por defensor. Ou seja, o Alcorão, tanto na Sura 4 quanto na Sura 5, nega que Jesus seja filho de Deus. E adverte aqueles que estão defendendo isso. Rejeita a doutrina da Trindade. Então, Jesus não é o Salvador, não foi crucificado, outro foi crucificado no lugar dele e não ressuscitou. Foi elevado aos céus em carne e osso. Isso é o que ensina o islamismo. Quer dizer, essa doutrina não bate com a doutrina do cristianismo. As doutrinas reencarnacionistas dizem que Jesus é um médio que leva ao progresso espiritual das pessoas. É um grande mestre, é um filósofo, só não é Deus. Dentro do espiritismo kardecista, ele não passa de um mestre especial, um guia que conduz à perfeição. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, porque ele está acima de tudo e todos. Ele é o nosso sumo sacerdote mais excelente, e Hebreus 7:26, e é o Deus de toda forma humana, conforme Romanos 9:5. Ou seja, qualquer doutrina que venha contrariar as doutrinas da Bíblia não merece crédito. Conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador, conforme Isaías 45:21. Se Deus é o único Salvador, se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. E essa era uma das grandes preocupações de Orígenes quando combateu o arianismo. Mas nós cremos nas Escrituras, nas afirmações categóricas acerca da divindade de Jesus. E você? Eu te aguardo para a próxima aula para darmos continuidade aos estudos, em que vamos estudar o Filho é igual com o Pai, dando continuidade à natureza essencial e divina de Jesus na próxima aula. Um grande abraço. Até lá.